Olá, sejam bem-vindos a mais um Empower Connection. Hoje é sexta-feira, 13 de agosto. Estamos aqui, eu, Rogério Schmidt, falando de São Paulo, e a Vera de Brasília. Oi, Vera. Tudo bem, Rogério? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Esqueci de falar, Vera Galante, né? Eu peço a quem estiver nos assistindo que se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito isso, que comente, compartilhe os nossos vídeos aqui. Vera, acho que o principal destaque aí da agenda política essa semana foi o que a gente poderia chamar genericamente aí do relacionamento entre os poderes, né, executivo, legislativo, judiciário. Mas a semana começou com aquele desfile, aquela parada militar lá em Brasília, né, que o presidente Bolsonaro quis usar politicamente, mas não deu muito certo, né? O que é que você achou aí Aquilo foi um tiro nos dois pés, viu? O que aconteceu foi que ele resolveu dar uma demonstração de força e ele demonstrou justamente a fraqueza dos tanques da Marinha, né? Passaram soltando fumaça, em vez de... Aqui teve todo tipo de apelido, inclusive fumaceu, não sei se vocês conhecem a expressão. Então, foi o tanque mata-mosquito, foi de tudo. Foi uma demonstração horrível. Pouca gente com ele, estavam só os militares, o vice não compareceu, ele disse que não foi convidado, mas ele também foi aconselhado pelos militares que trabalham com ele a não comparecer, mesmo que fosse convidado. Foi num dia muito complicado, foi no dia da votação do voto impresso na Câmara. Uhum. Falaremos sobre isso daqui a pouco. Falaremos sobre esse. Esse também foi o tiro no segundo pé. O primeiro foi a demonstração de fraqueza e depois foi o dia, a votação na Câmara. Você comenta aí e depois a gente continua. Não, foi constrangedor até, né, Vera? O evento em si, assim, virou motivo de piada, de memes na internet, não é? Não pegou bem nem para o presidente, eu acho que nem também para as Forças Armadas, né? Que são uma instituição que desfruta, né, de um respeito grande na população. Foi um fiasco total. Foi um fiasco total. E conseguiu também, ao mesmo tempo, irritar muitos parlamentares que votaram mais tarde no voto impresso, né? Você mencionou aí naquele mesmo dia, né, acho que na terça-feira, né? Terça-feira, dia 10. O governo, à noite, né, à tarde, à noite, acabou sendo derrotado, né? Tanto no Senado quanto na Câmara. Quer dizer, especialmente na Câmara, né? A PEC lá do voto impresso foi rejeitada, né? O plenário se dividiu mais ou menos meio a meio, e como era uma proposta de emenda constitucional, precisaria de 308 votos para ser aprovada, né? Ficou longe disso, aí faltaram, acho que 90 votos. Então, aquilo ali foi interpretado, né, como uma derrota do governo Bolsonaro, porque o voto impresso, independente dos seus defeitos e virtudes, virou uma bandeira ideológica do presidente, né? E foi definitivamente arquivado, né, nessa votação da Câmara. E mais cedo o Senado já tinha aprovado um outro projeto de lei que esse o governo não era necessariamente contra, mas acho que simbolicamente transmite também uma mensagem positiva, né, que foi a revogação da fatídica Lei de Segurança Nacional, né, que tinha sido lá criada na época do regime militar ainda e que agora, felizmente, deixa de existir, né, substituída por uma legislação aí muito mais moderna de defesa do Estado democrático de direito. Exatamente. Modernizou, aliás,
modernizou a democracia brasileira, né? Deu um pouco mais de solidez, porque a Lei de Segurança Nacional ela permitia, na verdade, censura, e foi usada como censura pelo governo Bolsonaro, principalmente. Então, agora não existe. Foi revogada agora. Só que o Bolsonaro, voltando lá à outra derrota na Câmara, ele continua com a mesma retórica. Ele tinha assumido um compromisso com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que ele quebrou 10 minutos depois, né? Isso aí, eu acho que ninguém esperava que ele fosse cumprir mesmo. Continua a mesma retórica. E ele diz que, na verdade, é meio a meio, está dividido, que a metade da população brasileira é a favor do voto impresso. Não, isso não é verdade, porque foi mais ou menos a metade dos deputados que compareceram. Muitos não compareceram porque não quiseram se comprometer, entendeu? Eu estava em Brasília, estava aqui, mas só resolveram ficar em casa tomar chá, entendeu? Eles não foram. Então, não é bem assim, mas ele vai continuar usando essa retórica e continua. O que nós estamos vendo, Rogério, é o executivo, o presidente Bolsonaro contra os outros, né? Ele brigou com o Congresso, ele está sempre em oposição ao presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Arthur Lira são aliados peronomútil, né? De repente o Centrão pode sair, e aí o Arthur Lira também sai. E ele está em guerra declarada contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente contra o Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo atual inimigo número 1, o ministro Barroso. Então, é interessante, você mencionou aí o judiciário, né? Nessa semana também o TSE, para dar digamos, o golpe final, né, ainda anunciou medidas adicionais, né, de fiscalização das urnas eletrônicas, né, de verificação da integridade dos resultados e aperfeiçoamento das regras que já existem hoje, né, para que os partidos políticos, consultores independentes possam monitorar a integridade, né, do processo eletrônico de votação, né? Então, acho que essa é uma agenda agora que pode ser até que permaneça aí na retórica do presidente, mas que vai simplesmente ser ignorada pelos outros dois poderes, não é? Agora, me chamou a atenção também, Vera, que a votação favorável ao voto impresso na Câmara mostra também que o governo hoje tem força, por exemplo, para impedir a abertura de um processo de impeachment, né? Quer dizer, ele tem lá uma base fiel no Congresso, tudo claro, nem todo mundo que votou a favor do voto impresso é necessariamente apoiador do presidente Bolsonaro, mas mostra que o governo não está, se ele não tem um rolo compressor no Congresso, ele também não a força não é desprezível, né? Totalmente isolado, né? Então, por mais que o judiciário... Hoje, eu estava até fazendo uma conta, hoje existem nada menos do que 6 inquéritos contra o presidente Bolsonaro abertos aí acho que 4 no Supremo, no STF, e 2 no TSE, né? O inquérito, na verdade, é como você falar um BO, né? Um boletim de ocorrência. Não quer dizer que não tem um processo aberto, não é ainda um processo, né? Não tem um julgamento em vista, é simplesmente uma notícia crime, digamos assim, né? Que vai ser investigada aí e que pode ou não resultar na abertura de um processo judicial, né? Ele, usando o futebol que você tanto gosta, eles ainda estão em fase de aquecimento, eles não entraram no jogo ainda. Então, não vai. Inquérito é só averiguação para, se caso encontrarem alguma coisa que incrimine o presidente, aí pode sim virar um processo. Mas então, isso é longo, é demorado, não vai resultar em nada antes das eleições de 2022, apesar de tantos processos. A CPI também já recomendou a abertura de processos contra o presidente por
curandeirismo e charlatanismo. Então, assim, tem uma porção. Ele vai ter, isso vai consumir muito do tempo dele. E isso vai gerar retórica agressiva, que é o modus operandi dele. Ele responde a o que ele chama de ataques, com mais ataque ainda, né? E é tudo pessoal. Então, nós podemos esperar aí mais fatos agressivos, mais xingamentos, mais etc. Quer dizer, o Renan Calheiros nem fala quanto que ele já xinga. O Barroso, ele xinga mesmo. Alexandre de Moraes também. Os outros ele ainda não xingou, mas vai. A gente sabe, né, que isso vai acontecer. Agora, só uma coisinha que você falou, do TSE está aperfeiçoando as urnas, etc. Então, nós vamos usar o vocabulário do presidente Bolsonaro. As urnas vão ser melhor auditadas. Então, ele não pode falar que não vai ter auditoria de urna. Vai ter e vai ser aperfeiçoada. A auditoria vai ser aperfeiçoada. Então, o argumento dele cai por terra mesmo. Outra coisa importante que aconteceu nessa semana foi que, no rastro da derrota do voto impresso, foi votado o que ele chama de a reforma político-eleitoral, né? Assim, que seria um vale-tudo, mas ela acabou saindo um pouco melhor do que a encomenda, né? O que você achou? Foi a outra pauta importante aí do Congresso essa semana, né? A PEC da reforma eleitoral, que acabou saindo, ela foi aprovada em primeiro turno, né? Ainda falta a votação em segundo turno, na Câmara, depois ainda vai para o Senado, mas a versão final acabou ficando bem desidratada em relação ao texto original, né? E ficou de fora o chamado distritão, né? Que é aquele sistema eleitoral maluco que alguns deputados queriam aprovar, né? Onde os candidatos mais votados em cada estado para deputado ou para vereador, enfim, seriam aprovados independentemente do partido. Foi feito um acordo no plenário, o distritão acabou sendo excluído do projeto, né? E o que teve de mais importante nessa PEC é a volta das coligações entre os partidos nas eleições proporcionais, né? Nas eleições para deputado federal, estadual, distrital e vereador, né? Isso foi apresentado como uma estratégia de sobrevivência dos pequenos partidos, né? Que estão acostumados, né, a sobreviver se coligando aos partidos maiores, né? Eu, pessoalmente, acho que as coligações vão acabar caindo, em último caso, vão acabar caindo no Senado. Os senadores já têm dito que querem manter a restrição às coligações, que foi aprovada em 2017 e que não foi nem testada ainda, né? Vai ser testada pela primeira vez nas eleições do ano que vem. Mas eu não me surpreenderia, Vera, se até mesmo no segundo turno da votação da Câmara as coligações fossem... a volta das coligações acabasse ficando de fora também. Porque já foi... Essa semana a Câmara aprovou também um outro projeto de lei que cria chamadas federações partidárias, né? Então, os partidos teriam... Isso já foi enviado para a sanção do presidente, né? Então, os partidos poderiam se criar aí frentes, né, que durariam 4 anos. Eles não só disputariam juntos as eleições, como se fossem um partido só, mas também teriam que continuar atuando no legislativo como um único bloco partidário. Sim, não é? sim. Como existe em vários outros países, né, aqui na América Latina, no Uruguai, tem na Alemanha também. Então, as federações são uma alternativa à sobrevivência dos pequenos partidos que, ao mesmo tempo, eles não deixam de existir e você também permite a redução da fragmentação partidária, né, no Congresso. Exatamente. É uma coisa que eu acho que é o passo até a gente diminuir o número excessivo de partidos que existem, né? Eu acho que pode ser essa a via que eles vão escolher para
para seguir. Eu acho que pode cair na Câmara mesmo, porque uma coisa exclui a outra, quase, né? As coligações Sim. e federações são. Se você já tem uma, não precisa da outra. Não precisa da outra. Não, o que eu queria dizer é que aconteceram outras coisas também nessa semana, né? Foi o Bolsa Família, turbinado, também os precatórios, que nós não vamos falar há muito tempo, mas só a briga de retórica do ministro Guedes, que ele não pode pagar, porque senão ele vai pedalar, e pedalar não é boa coisa, né? Já temos histórico ruim disso, e o presidente é o último a querer uma pedalada, porque vai ser mais uma munição para a oposição, né? Então, chega de precatório, agora vamos falar de Bolsa Família. O governo também não é só retórica, né? Ele está pensando aí já na eleição do ano que vem, né? Então, essa semana, o governo também mandou para o Congresso uma medida provisória, né, que remodela aí completamente o Bolsa Família, né? E que vai passar a se chamar Auxílio Brasil. Acho que a gente tinha até comentado já sobre isso no programa da semana passada, né? Essa medida provisória, as estimativas que são feitas aí que o governo passaria a gastar 50 bilhões por ano com o Bolsa Família turbinado, né? Seria um aumento aí de próximo de 50% do gasto atual, né? Só por comparação, né? Ano passado, quando o governo criou o auxílio emergencial, ele estava gastando 45 bilhões por mês com o auxílio emergencial, né? E o Bolsa Família turbinado, né, 50 bilhões, mas por ano, né? Então, é um avanço, né, em relação ao valor do antigo Bolsa Família, mas não vai chegar nem perto do que foi o auxílio emergencial, que, como a gente se lembra, no ano passado ajudou a melhorar a popularidade do presidente Bolsonaro, mas não a segunda versão dele, agora em 2021, já não teve mais esse efeito, né? Agora vai ser um auxílio só, né, para as famílias de baixa renda. E também com mais critérios de exclusão do Bolsa Família. Nós vamos continuar chamando isso Bolsa Família até um dia, né? Mas, enfim, agora tem critérios mais específicos para a exclusão do Bolsa Família, que é, na verdade, o objetivo, né? Que todos possam atingir um nível tal de renda que possam dispensar auxílio federal. Então, para isso, precisa de criação de emprego, precisa de uma opção de outras coisas que o país precisa continuar investindo, que é infraestrutura e empregabilidade, e abrir para empresas, e ser um país competitivo realmente, para não precisar de depender de auxílio do governo. Quer dizer, isso é meio utópico, mas é o objetivo, eu acho. Vai ser interessante acompanhar a tramitação dessa MP aí no Congresso, né? São 120 dias até ela ser convertida em lei, não é? Eu diria que os parlamentares têm muitos incentivos aí a dar uns pitacos também na redação do texto. Sim. Né? Todo mundo está querendo ser reeleito, né? Não é só o presidente que tem por objetivo ser reeleito, né? Os deputados, os senadores também. Então, muito do que está no texto hoje pode acabar ficando de fora ou sendo alterado durante a tramitação do projeto. Acho que vai dar bastante assunto para a gente aí nos próximos meses, né? Exato. Vera, e já fazendo aí a transição para o fim do programa, vamos falar dos destaques da semana que vem. Eu tenho já um candidato aqui semana que vem, no dia 20, que é sexta-feira da semana que vem, é o prazo para o presidente sancionar a LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada no Congresso antes do recesso parlamentar, e que envolve lá, inclusive, o polêmico fundão eleitoral, né? O Fundo de Financiamento de Campanhas, que o presidente diz que vai vetar ou que quer diminuir esse valor, e ele vai precisar tomar essa decisão na semana que vem, se veta, se não veta, se propõe algo alternativo no lugar, né? Então, esse aí é o meu destaque para a próxima semana.
Esse aí é um bom destaque, veremos. Veremos, eu não vou falar o que eu acho, não. Eu ainda quero, eu acho que a intriga entre os três poderes continua sendo meu destaque. Eu quero ver qual é. Não é possível continuar dessa forma. Houve uma entrevista muito interessante com o jurista Joaquim Falcão essa semana no Globo, e ele falou uma coisa interessante: a harmonia entre poderes não existe. Tem que ter tensão para poder um tomar conta do outro. A tensão sempre existiu, sempre vai existir e é saudável. Mas o que está agora não é tensão, já passou muito de tensão, é uma guerra aberta. E isso não é saudável também. Quer dizer, a gente não pode nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem que ser um meio termo onde as tensões ajudem os três poderes a evoluir. Quem se apresentou, que foi meu destaque da semana passada, foi o André Mendonça, candidato a ministro supremo, que se apresentou como mediador entre um e outro, e alguns ministros palacianos que realmente não têm muita credibilidade junto ao Supremo. Então, deve haver uma outra reunião com o ministro Luiz Fux, mas se o presidente continuar atacando o ministro Luiz Fux, não vai acontecer. Então, eu acho que, para mim, ainda eu quero continuar observando as tensões entre os três poderes. Então, tá bom, Vera. Acho que é isso, então, por essa sexta-feira 13, né? Mais uma vez, eu convido todos aí a nos ajudarem a fazer crescer esse nosso canal, a comunidade da Empower Consultoria. Divulguem o Empower Connection para os seus amigos. Vera, então, muito obrigado. Palavras finais para você. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Minha palavra final para todo mundo. Bom final de semana. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Até. Abraço.